Paz do Senhor Jesus, meus queridos, que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Que alegria em mais um encontro aqui conosco no canal Café com Bíblia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E como de costume, pegue o seu cafezinho e pegue a sua Bíblia e vamos juntos meditar na palavra do Senhor. Abrindo as nossas Bíblias na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, o seu versículo de número 1, que nos diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E logo mais, no versículo de número 16, que nos diz: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Queridos, que palavra poderosa, né? A revelação das Sagradas Escrituras, sem dúvidas alguma, possui um poder abrasador, um poder profundo e libertador. Nestes dois versículos que nós lemos, né? Paulo, sob a direção do Espírito Santo de Deus, trazendo uma exortação, um alerta a Timóteo, seu verdadeiro filho na fé, como ele assim o considerava. Paulo traz para Timóteo de uma forma aclarada, de uma forma mais rasgada, acerca do que Cristo também já havia nos alertado. Mateus, capítulo de número 24, Jesus fala um pouco sobre os sinais da sua volta. Textos que nós conhecemos e ouvimos tanto: você espalhar iniquidade, o amor de muitos esfriará, e surgirão muitos falsos cristos, e dirão, ei-lo ali, e não vá até eles. O próprio Jesus também nos trazendo o alerta de que surgiriam falsos profetas, ao qual enganaria a muitos. E tudo isso corrobora para o propósito principal do Evangelho, que o homem não se perca do caminho da eternidade. Paulo está trazendo orientação para o seu filho Timóteo e para aqueles a quem Timóteo alcançaria, e não apenas aqueles que Timóteo iriam alcançar, mas também a todos nós nesta última hora que estamos vivendo na face da terra. Paulo está trazendo um alerta espiritual para que o homem não se perca do alvo, não erre o propósito ao qual o Evangelho trouxe desde quando foi revelado à humanidade. E quando nós olhamos para os dias atuais, nós vemos coisas tenebrosas, evangelhos duvidosos, se é que podemos os considerá-lo como evangelho. Homens amantes de si mesmo, amigos dos deleites deste mundo, homens que, pelo engano dos seus corações, ministram, ensinam, doutrinam pessoas, conduzindo-as em passos largos para o inferno. Como assim, pregador? Quando nós olhamos para o contexto do real propósito do Evangelho, convertendo o homem, ou melhor dizendo, convidando o homem a crer no Senhor Jesus, se arrepender dos seus maus caminhos e se converter ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, nós vemos uma humanidade que tem buscado em Deus a satisfação dos seus corações. Infelizmente, nós estamos vivendo dias onde as pessoas procuram até um pouquinho buscar a Deus e encontrá-lo, mas na verdade a real motivação dessas pessoas não é uma satisfação plena em Deus. Isso aqui eu não estou generalizando, claro, mas quando nós olhamos pela perspectiva espiritual, infelizmente muitas pessoas têm trazido um falso evangelho, um evangelho que não
confronta o coração do homem, mas sim um evangelho no modal de travesseiro, que busca gerar um conforto no homem e uma satisfação plena na busca e conquista das coisas da terra. E quando o evangelho é verdadeiramente expressado, muitas pessoas têm rejeitado, muitas pessoas têm buscado anulá-lo. E quando nós olhamos para os dias de hoje, querido, querida que nos ouvem, nós temos visto as pessoas buscando em Deus a satisfação das suas próprias vontades, quando na verdade somos nós que nos devemos nos dobrarmos diante da vontade de Deus. Jeremias chega a falar que o coração do homem é enganoso, é tenebroso e mais corrupto do que todas as coisas. E quando nós olhamos por esta ótica e nós buscamos compreender o que de fato é a vontade de Deus, Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo de número 12, nos diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Porque muitas das vezes os nossos corações se tornará mais fácil, mais intenso nas buscas das coisas daqui, porque satisfazem a nossa carne. Mas na verdade o propósito do Evangelho de Cristo não é a satisfação da nossa carne, mas é o bem-estar da eternidade para nossas almas. O Evangelho de Cristo não veio para promover o homem ao conforto, mas sim converter o homem dos seus maus caminhos, para que este seja achado na graça salvífica de Cristo Jesus. Esse Evangelho que tem sido ministrado em muitos lugares, esses falsos profetas que têm conduzido as pessoas ao engano dos seus corações, buscando satisfazer essa própria vontade, não é o Evangelho de Cristo Jesus. Cristo não veio para satisfazer o coração do homem. Cristo, quando veio à Terra, ele sempre declarava que o agrado dele, a satisfação dele era fazer a vontade do Pai que está nos céus. E quando Jesus traz esse ensinamento para nós, precisamos despertar urgentemente, rapidamente, porque o fim está próximo. Do que adianta o homem conquistar o mundo e perder a salvação da sua alma? Jesus nos alerta acerca disso. O propósito de Cristo para nós é que venhamos chegar ao pleno conhecimento da verdade e por esta verdade sermos libertos, assim como diz lá no Evangelho de João 8,36. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a liberdade não está em realizar os nossos desejos aqui na terra, mas sim estarmos disponíveis para realizarmos a vontade de Deus que está nos céus. A promoção do Evangelho para o homem é que ele se arrependa dos seus maus caminhos, se convertendo a Cristo para esta promoção salvífica na glória de Deus. Estes homens que tanto trazem falsas revelações, falsas doutrinas, elas não estão conduzindo o homem à salvação que há em Cristo, eles estão engodando essas pessoas, iludindo-as, brincando com seus sentimentos, com as suas emoções. Por que, pregador? Porque quando nós olhamos para a humanidade está cansada, está estressada, fadigada, e muitos sem mais esperança alguma. E quando ouvem essas delícias prometidas, facilmente são conduzidas pelo engano. E o perigo deste engano é que certamente chegará ao fim da trilha, aonde cairão sobre o precipício da perdição. Que Cristo Jesus possa alcançar os nossos corações diariamente e possamos nos lembrar de que Cristo veio a este mundo não para satisfazer o coração do homem, mas para que o homem fosse satisfeito em Cristo, para que o homem fosse conduzido à vida eterna. E este é o Evangelho de Cristo, ao qual nós sabemos que é a revelação do amor de Deus, a graça em Cristo Jesus, para que o homem verdadeiramente por Cristo fosse liberto e através da obra de Cristo na cruz fosse alcançada na graça da salvação eterna das nossas almas. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, querida, que nós não venhamos nos mover tão facilmente pelos enganos ardilosos de doutrinas
de demônios, mas venhamos ouvir os conselhos de Paulo, cheio do Espírito Santo, em preservarmos a sã doutrina, em preservarmos a palavra de Deus, a qual tem o poder de nos levar ao conhecimento da salvação eterna, e não apenas a salvação das nossas almas, mas de todos aqueles que ouvem a pregação do Evangelho através de nós. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro do Café com Bíblia. Forte abraço.